Estamos na nossa série Árvore Genealógica, amém? Mateus capítulo 1, versículo 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, que nós vimos semana passada, amém? Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa. Hoje nós vamos lá, coloca lá, árvore genealógica de Jesus. Árvore genealógica de Jesus. Hoje nós vamos falar de Abias, amém? Quem foi Abias? Abias foi filho de Roboão, mas nós vamos explicar um pouquinho daqui a pouco. Vamos orar, fecha os seus olhos e coloca a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Obrigado por mais um dia na tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que tu estás aqui e teu propósito é gerar dentro de nós uma semente que possa crescer e frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Derrama sobre nós uma graça especial nesta noite e que possamos viver as maiores experiências que nós já vivemos até hoje contigo. Derrama sobre nós o teu poder. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Então esse homem, esse Abias, coloca para mim 2 Crônicas. 2 Crônicas 11, 18. Aí. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote. Os nomes bonitinhos botar no filho, né? Filho de Davi. E filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Maalate lhe deu 3 filhos: Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela, presta atenção agora, depois dela, Roboão casou com Maaca, filha de Abissalão, que lhe deu 4 filhos: Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava Maaca, filha de Abissalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. O cara é forte. Roboão para aturar uma só já não é fácil, o cara tinha um monte. Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Agora abre comigo lá em 2 Crônicas capítulo 13, do versículo 1, vamos ler 2 Crônicas 13 todo. No 18º ano do reinado de Jeroboão, só para a gente poder entender. Pô, pastor, é muito nome, é muita confusão. No reino do sul, que é onde nós estamos falando, Judá, amém? É a árvore genealógica que nós estamos falando aqui. E no reino do norte, existe um outro reinado, existem outros reis. Jeroboão, ele era naquele momento rei da tribo do norte, Samaria. Estamos juntos? Então Roboão é rei aqui no norte. E agora, primeiro, quem falou Roboão? Jeroboão é rei da tribo do norte aqui em Samaria. E lá na tribo do sul, Roboão era rei, ele morre e agora assume o seu filho Abias. Amém? Então o texto está dizendo assim: no 18º ano do rei Jeroboão na tribo do norte, no 18º ano dele aqui nessa tribo, Abias começou a reinar lá em Judá. Então o reinado de Abias começou quando esse camarada aqui, Jeroboão, tinha 18 anos de reinado. Estamos juntos até aqui? Vamos lá. Sobre Judá, ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel. Espera aí um pouquinho. Você leu comigo ainda há pouco em 2 Crônicas,
capítulo 11, que Maaca era a mãe dele. Concorda comigo ou não? E o seu pai era Absalão. Foi isso ou não foi que a gente leu? E agora a gente está lendo aqui que na verdade ela se chamava Micaía e era filha de Uriel. Porque quando você vai ler com calma a Bíblia, o livro de Reis ele é mais antigo do que os cronistas, livro de crônicas. Então, quando você vai ler, naquela época eles davam alguns nomes para outros nomes. Então Micaía na verdade estava falando de Maaca mesmo. Só que Maaca ela não era filha de Absalão. Porque quando você vai ler a Bíblia, por exemplo, às vezes fala assim, dando um exemplo, Roboão, filho de Davi. Roboão, ele não é filho de Davi. Roboão, ele é filho de Salomão, ele é neto de Davi, concorda? Porque às vezes eles usam na Bíblia, filho de fulano de tal, porque na verdade é descendente. Estamos juntos aí? Amém? Por isso que algumas vezes você lê, você se confunde, mas é assim que funciona a Bíblia. Por isso você tem que ler o livro de Reis, você tem que ler Crônicas, você tem que estudar para você entender algumas coisas, senão é confuso mesmo. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros, de 400 mil homens escolhidos. E Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800 mil homens escolhidos. Em outras palavras, o dobro do que Abias tinha. Todos valentes de guerra. Abias pôs-se em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo o exército, escutem o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança perpétua? Eu vou continuar, pode deixar aí. Vocês lembram que, quando eu falei lá atrás que o reino foi dividido em duas partes, e Deus manteve a tribo do sul por causa de Davi. A tribo do sul só existiu por causa de Davi, por causa da aliança perpétua que Deus tinha com Davi. Estamos juntos até aqui? Glórias a Jesus. 6. Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. Juntaram-se a ele uns homens, tudo é Abias que está falando, tá? Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos que desafiaram Roboão, que era o pai de Abias, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem, indeciso, não lhes pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Vocês são uma grande multidão, estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Deixa aqui. Então o que Abias está dizendo? Abias sobe no monte, lá em Efraim, e ele começa a falar para Jeroboão, dizendo: cara, você criou bezerro de ouro para ser adorado. Você levantou sacerdotes que não são sacerdotes descendentes de Arão. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: cara, você é pastor de igreja, mas você é pastor do teu jeito, não debaixo dos princípios de Deus. Você faz a tua lei, você coloca para os membros cultuarem do teu jeito. Você faz tudo o que você quer fazer da tua forma e não da forma como Deus determina. Eu quero que você saiba o seguinte: nós somos de fato homens que não abandonamos o Senhor. E aí ele começa a falar um monte de coisa que você está lendo comigo aqui. Amém? Eis que Deus está conosco, à nossa frente, e também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para darem o grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos.
Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá, e a emboscada vinha por detrás deles. Em outra palavra, enquanto Abias estava falando, Jeroboão fala assim: cara, vamos pegar esse cara de surpresa, vamos fazer uma emboscada. Vai uma turma por trás deles e outra vem pela frente. E nós vamos cercar esses caras e vamos destruir. Porque o inimigo da tua alma, ele sempre vai querer fazer uma emboscada para você. Enquanto você se posiciona e está num lugar posicionado, mostrando para ele quem você é, ele sempre vai tentar fazer na tua retaguarda, sempre vai tentar criar uma emboscada para tentar te destruir. Mas a palavra que eu vim trazer para você essa noite é: independente da estratégia que ele tenha, o Deus a qual você serve não permite que você seja vencido. Abias continua falando e ele aproveita aquela oportunidade, ele faz uma emboscada, vem por trás, vem pela frente. Olha o que o texto diz: quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e por detrás, eles estavam cercados. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas, porque quem tem sacerdote de verdade não precisa ter medo. Quem tem sacerdote de mentira vai temer em algum momento, mas quem tem sacerdote de verdade não precisa temer. Eles simplesmente tocaram a buzina. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante. Quem derrotou? Não foi Abias que derrotou. Quem derrotou foi o Senhor. Eu tenho convicção no meu coração. Eu trago essa mensagem para você essa noite para te dizer que é o seguinte: os teus inimigos não são responsabilidade tua guerrear contra eles. Os teus inimigos, quem vai vencer a guerra por você é o Senhor. A única coisa que você precisa é não negociar os valores eternos do céu. É você se posicionar e entender o seguinte: olha, eu sei o que o Senhor diz na palavra, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que Ele mandou eu fazer, eu não vou ficar preocupado se Ele está vindo pela retaguarda, se Ele está vindo pela frente, eu não estou preocupado, eu vou continuar posicionado, entendendo o que eu preciso fazer. E o texto diz: os filhos de Israel, quem são os filhos de Israel? É a tribo de Judá? Não, os filhos de Israel são a tribo do norte. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas suas. A gente não precisa lutar. Deus vai pegar os nossos inimigos. Acredita nisso, porque essa palavra aqui, a Bíblia diz que o mesmo Deus que fez ontem, continua fazendo hoje, vai fazer eternamente. Ele não muda. O mesmo Deus que entregou os adversários na mão de Abias, eu tenho convicção que Ele vai entregar o teu e os meus adversários nas nossas mãos. Podem levantar calúnia contra nós, podem falar mal de nós, podem fazer macumba para nós, podem fazer o que quiser para nós. Eu tenho convicção que os nossos inimigos serão colocados debaixo dos nossos pés. Amém? Glorifica o Senhor. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Só para lembrar, aqui tinham 400.000, amém? Ali tinham 800. Dos 800 que tinham lá, 500 morreram. Sobraram 300. Então esse exército que era mais fraco, agora se tornou mais forte. Estamos juntos até aqui? Assim os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e lhe tomou, olha, não foi só vencer a batalha, lhe tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou, tomou para si 14 mulheres. Esse é o problema. Gerou 22 filhos e 16 filhos. O cara teve só 38 só. Quanto aos demais atos de Abias, tanto que fez como que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. Amém? Então o que a gente vai fazer agora? A gente acabou de ler Crônicas. Agora nós vamos lá para 2 Reis, capítulo 15. Segundo ou primeiro? Primeiro Reis. Nós lemos Crônicas, amém? Agora nós vamos para 1 Reis, capítulo 15. Porque todos os feitos de Abias estão escritos nos livros de quem? De Reis. No 18º ano do reinado de Jeroboão, a gente acabou de falar, foi ou não foi? Estamos juntos? Filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá.
Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava, antes lá na outra era Micaías, lembra? E ele era filho de Uriel. Agora está dizendo que ele é filho de Maaca e era filho de Absalão, porque Absalão era o seu avô. Beleza? Estamos juntos aí? Seu avô não, seu bisavô, ela era neta. Abias andou em todos os pecados. Preste atenção nisso agora. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E o seu coração não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, tá vendo aqui, ó? Davi, seu pai. Davi não era pai dele, concorda comigo ou não? O pai dele era Roboão. Amém? Deixa aí na tela. O grande problema é que Abias, ele se levantou com autoridade, ele foi firme no propósito, ele não negociou seus valores. E o Senhor guerreou a guerra que era de Abias, o Senhor guerreou por ele, venceu, matou 500 homens, 500 mil homens, deu a vitória para ele. Ele toma posse de 3 terras, Betel, Gesana e mais uma lá, Efraim, Efron. De 3 lá, fora as vilas, ele guerreia, mas ele não é fiel ao Senhor. Depois que ele consegue tomar posse disso, e aqui que eu quero entrar um pouco mais profundo contigo. Muitas vezes nós somos fiéis ao Senhor até o momento que nos interessa na guerra. Depois que a gente vence a batalha, a gente mostra de fato quem somos. Você não está aí não, está aí? Está com vergonha de dizer amém, né? Porque quando a gente está numa guerra, nós somos os mais crentes. A gente vem para oração. Se mandar vir meia-noite para uma vigília, a gente está aí. Porque a gente está passando pela guerra, pela luta. A gente está em todos os cultos, a gente não falta nenhum culto. Aí Deus dá a vitória. Aí a prosperidade chega. Quando a prosperidade chega, Abias andou em todos os pecados de seu pai que havia cometido. E o seu coração não foi fiel ao Senhor. Quando tudo está dando errado, qualquer um é fiel. Agora, quando tudo está dando certo, aí que a gente vê de fato quem são os adoradores. Porque é muito bom quando você está prosperando. É muito bom quando você ganha muito dinheiro. Só quando você ganha muito dinheiro, infelizmente, alguns, nada conta. Entenda bem o que eu vou falar. Deixa eu terminar, deixa eu molhar a língua, amém? A boca. Quando você prospera, você compra casa em Angra, você compra barco. Agora você já não tem mais tempo para o Senhor final de semana, porque final de semana, afinal de contas, tem que andar de barco, porque você ganhou um presente de Deus. Você ainda está aí comigo ou não? Você consegue entender o que eu estou tentando te explicar nessa noite? Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Não negocie as coisas eternas. Não negocie as coisas eternas. Tudo na vida passa. O carro lindo passa. A casa dos sonhos. Nós tínhamos um sonho, morar numa casa linda. Graças a Deus tivemos. Vendemos e estamos felizes no apartamento que nós moramos. Porque a gente percebe que tudo que a gente quer muito, a gente quer muito por um tempo. Depois que a gente consegue, já passa a não ter tanto valor. Tudo na terra, tudo. Mas existe uma coisa que não passa nunca. Tudo na terra passa, mas as minhas palavras... Repete comigo, as minhas palavras permanecem para... Sempre é sempre. Não negocie aquilo que o Senhor tem para você. Porque o problema é que eu vi esses dias uma foto muito interessante. Na verdade é um videozinho, um desenhozinho. Eram 2 homens, eles estavam num monte, mas estava sendo colocado uma vista assim de lado. Eu não sei nem se eu já falei isso aqui. E um estava aqui, um bonequinho estava aqui, o outro estava lá embaixo. Eles estavam furando a terra para tentar encontrar água. E um deles fura e acha água. O outro começa a furar, e quando ele chega pertinho da água, ele para de furar. Aí ele não acha água, aí ele sai do lugar dele e vai para o lado, e aí continua furando, e quando ele chega pertinho da água, ele para de novo. Aí ele não acha água, ele vai para um outro lugar.
Porque as pessoas, elas vão continuar furando até encontrar água. Só que o problema não é criar muitos furos. O problema é ir bem profundo. Quem vai profundo encontra aquilo que busca. O que Deus quer de mim e de você, eu falei que esse ano é o ano do crescimento. E você não vai crescer para cima sem antes crescer para baixo. Porque não adianta crescer para cima se não tiver base. Qualquer um que pegar e empurrar, joga no chão. Você concorda comigo que quanto mais alto, se eu pegar um pedaço de pau aqui, botar aqui, quanto mais alto ele é, se ele não tiver uma base profunda, você concorda comigo que um dedo eu derrubo ele? Sim ou não? Sim. Agora, se eu pegar um pedaço de pau, quanto mais alto ele for, mas se ele tiver uma profundidade grande, pode vir quem vier, empurrar ele não vai cair. Porque o que vai sustentar o pau não é a altura que ele está alcançando, mas é a profundidade que ele tem na terra. O que Deus espera de mim e de você é que sejamos profundos nele. O que é ser profundo nele, pastor? Profundo nele, vão ter dias que são dias de vitória, dias de alegria e de conquistas, mas vão ter dias que são difíceis, que você não vai nem querer sair da cama. Vão ter dias que você vai precisar tomar uma decisão que você acha que é a pior decisão da vida. Ontem, eu fui lá no INCA visitar o Leodécio. Eu não sei nem se ele está assistindo o culto. E eu estava lá. E eu comecei a conversar com ele. E de repente ele começou a chorar. Eu comecei a chorar também. E eu comecei a pedir a Deus para tirar ele de lá. Aquele jovem, ele não quer dinheiro. Ele não quer uma Ferrari. Ele não quer a casa mais linda do mundo. Ele só quer sair daquele lugar. O que muitas vezes é importante para você, às vezes o outro ele só quer a saúde que você tem. Ele não quer nada, ele só quer a tua saúde. E você reclama da vida. Às vezes o que você mais deseja, para ele é vaidade. Porque ele não está preocupado, ele não quer uma casa linda, ele não quer uma Ferrari, ele não quer nada disso. Ele só quer pedir a Deus que Deus tire de lá. Eu estava aqui de manhã na oração. Para mim é até difícil falar. E eu não consegui nem orar. Quem estava aqui sabe. Eu só sabia pedir. Cura ele. Porque para um pastor, o pastor tem muitas decepções, mas o pastor tem muitas alegrias. Tem uns filhos que são assim, cara, eu nunca vi esse garoto reclamar da vida. A irmã dele está aqui no culto. Ela falou que ele nunca abriu a boca na vida para reclamar de Deus. E a gente como pastor, a gente sofre, porque vira um filho. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Não adianta falar um monte de coisa e vencer a batalha. Batalha quem vence não sou eu e você, é o Senhor que vence por nós. O problema é permanecer firme. Eu tinha todos os motivos do mundo para desistir do Senhor. Todos os motivos do mundo para desistir dele. Mas quanto mais luta eu tenho, quem anda perto de mim sabe, mais firme eu sou no Senhor. Porque eu tenho certeza que a minha pátria não é essa aqui. Eu tenho certeza que um dia eu vou voltar para o meu lugar. Essa semana, vocês devem ter ouvido aí. Depois busque aí, Davi, para botar para mim depois no final. Essa semana, saiu uma música do Pedro Henrique. Quem viu aí? Levanta a mão. A música diz assim: quero voltar para casa. Antes dele morrer, ele fez uma música, mas não lançou. Ela foi lançada agora, dia 6. E ele dizia: quero voltar para cá, tenho saudade de casa. Eu já tive a oportunidade de viajar para alguns países, é muito bom viajar. Viajar é maravilhoso. Minha cunhada, junto com meu concunhado, o pastor Reinaldo e a pastora Maristela e os filhos, estão viajando. Estão curtindo pra caramba, e a gente aqui junto curtindo com eles. Mas melhor do que viajar
é quando a gente volta para casa. A melhor cama que existe é a nossa. Estão dormindo em hotel 5 estrelas. Mas a melhor cama que existe é a da casa deles. O melhor travesseiro que existe não são os importados dos hotéis. É o da casa deles. Eu não sei você. Mas eu sei que um dia, todos nós vamos voltar para casa em nome de Jesus. Por isso não prenda o teu coração nessa porcaria. Se você esperar alguma coisa do mundo, você é o mais miserável dos homens. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Está de mal a pior. A Bíblia diz que a fé de muitos vai esfriar. Homens e mulheres que você conhece, que são firmes em Deus. E eu oro para que não aconteça, mas é triste isso. Mas alguns vão se desviar da fé, está escrito na Bíblia. A iniquidade vai tomar conta. As pessoas já... Você deve conhecer alguém assim. Eu conheço homens de Deus que eram cheios do Espírito. Eu conheço homens que hoje eles pecam, eles já não têm nem mais arrependimento. A iniquidade tomou conta deles. Eles não se arrependem mais, eles acham que é normal na vida deles. Está tudo escrito na Bíblia. Só que a minha Bíblia, igual a tua, ela diz o seguinte: ao vencedor. Não diz aquele que chega na frente, diz ao que vence. Aqui na terra, vence quem chega na frente. Se apostar uma corrida, quem chega na frente é que vence. Mas a Bíblia diz que ao vencedor não é aquele que chega na frente, é aquele que completa a prova. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. O problema não é começar, o problema é terminar. Abias, ele começou bem. Ele foi lutar contra um rei que era mais poderoso que ele, tinha o dobro do exército dele. E ele sobe no monte, ele começa a falar com a autoridade. Os homens dele, a Bíblia não está relatando, mas eu fico imaginando os homens dele ali, vibrando e tal. Estamos contigo, Deus é conosco. E a Bíblia diz que o Senhor luta a guerra deles, mata 500 mil, dá a vitória para eles. Mas logo depois ele faz tudo que seu pai fazia, porque o seu coração não foi fiel a Deus. Grava isso no seu coração, a fidelidade vai mudar a tua vida. Eu falei ainda há pouco sobre dízimo e oferta. A fidelidade, eu não posso ser fiel à pastora Vilma em algumas áreas. Eu sou fiel à senhora, mas tem algumas áreas que eu não sou fiel. Isso não existe. Isso não existe, igreja. Isso não existe. Nós precisamos entender e colocar no nosso coração o que o Brasil precisa. Eu estava hoje conversando com um amigo, talvez ele esteja até assistindo o culto. Eu sou corretor de imóveis. E uma vez eu estava vendendo um imóvel para um grande empresário, um homem de dono de várias lojas aí, não vou falar a marca dele, mas um homem riquíssimo. Eu estava sentado fazendo negócios com ele, aí ele no meio da negociação ele falou assim: o Léo é que está certo. Na frente do cliente, o Léo é que está certo. Deixou de ser corretor para ser pastor. Respirei fundo, para não deixar o velho homem vir. Porque a vontade era dar-lhe uma mãozada e cair do outro lado. A gente é verdadeiro. Nós somos o quê? Nós somos de quê? Fala alto. Nós somos de quê? Não somos perfeitos, mas nós somos de quê? De verdade. A vontade era essa. Mas eu não posso. Não posso. Cheguei para ele e falei assim: deixa eu te dizer uma coisa. Você está falando uma coisa que você não sabe nem que você está falando. Se você fizesse 10% do que eu faço, você não falaria isso. Porque para você, a tua vida, o teu objetivo é business, é grana, é dinheiro. O meu objetivo é ir para o céu. Você fala isso porque você está falando de você e não de mim. Porque as pessoas sempre vão te julgar de acordo com como elas são e não como você é. Por isso, quando alguma pessoa se levantar e falar mal de você, acredite no seu coração, ela só está botando para fora aquilo que está dentro dela. Ela só está falando, na verdade, do fundo o que ela é, não é o que você é, não. E nós não precisamos provar nada para ninguém. Eu não preciso provar aqui e chegar para as pessoas e falar assim: não, confia em mim que eu sou fiel. Não, fidelidade, confiança não se pede, confiança se conquista.
Se alguém aqui confia em mim, eu glorifico a Deus. Se alguém não confia, um conselho que eu dou: sai fora, mete o pé. Sabe por quê? Porque eu jamais andaria com alguém que eu não confio. Agora, se você acreditar naquilo que Deus vai fazer nesses dias, nesta casa de oração, esse lugar em pouquíssimo tempo se tornará pequeno para nós. Nós vamos tocar, não é na Barra da Tijuca, nós vamos tocar no Rio de Janeiro. Há um tempo atrás, o meu desejo era que a gente tocasse a Barra da Tijuca, mas hoje meu coração queima pelo Rio, meu coração hoje queima pelo Brasil. Volta e meia, vem convite para minha esposa pregar em outros lugares. Em vários estados, só esse ano recebeu uns 5 convites para ir em vários estados pregando. Isso tem a ver com ela? Não, não tem nada a ver com ela, mas tem a ver com aquilo que nós estamos carregando. O mundo está precisando de uma luz. Você leu comigo. Jeroboão, ele levantou bezerro de ouro. Ele começou a colocar uma adoração falsa. Ele levantava sacerdotes que traziam carneiro e cabrito. Ele começou a fazer tudo do jeito dele. E tudo que é feito do teu jeito tem um tempo determinado para começar e para terminar. Mas tudo que é eterno não tem fim. Por isso que a Bíblia diz, quando você vai ler as Escrituras, todos os impérios, todos sem exceção. Eu estava com a minha esposa assistindo lá agora sobre o Império Persa, Alexandre o Grande. Todos os impérios que você vai ver, Babilônia, Persa, todos eles se levantaram, foram fortíssimos. Depois caíram, não se fala mais neles. Porque todo império é feito de homens. Mas existe um reino que a Bíblia diz que é inabalável, é eterno e não tem fim. Não, ele começa, mas ele não termina. É desse reino que nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer parte. Você está comigo aí? Eu sinto que o Senhor está aqui nesse lugar. O desejo do meu coração é incendiar você, que você pegue fogo, você seja consumido pelo fogo de Deus. Porque quem é apaixonado por alguém faz loucura. Eu só falo de Jesus com essa intensidade, com essa vontade. Minha carne treme por dentro, porque eu sou apaixonado por Ele. Minha vontade é pegar cada um de vocês e sacudir. Às vezes eu fico administrando aqui na igreja problemas tão pequenos. Eu falo: Deus, eu não acredito que eu estou administrando isso. Tanta coisa grande para a gente fazer, tantas coisas, lugares grandes que Deus quer nos levar, e a gente perde tempo, porque o diabo ele faz, sabe o que com o povo de Deus? Que o povo fica correndo atrás do próprio rabo. Lembra Salomão? Salomão não. Lembra Sansão? Lembra? Furaram os olhos dele. Por que furaram os olhos, pastor? Para perder a visão. Porque quem não tem visão fica rodando em círculo. Não tem visão, fica correndo atrás do próprio rabo. Mas interessante que a Bíblia diz, pastor Douglas, o cabelo de Sansão voltou a crescer. A unção que Deus colocou na tua vida, ela vai voltar a crescer. Tentam te enganar, tentam te ludibriar, tentam fazer com que você saia da tua rota, mas eu quero liberar uma palavra para você essa noite. A tua unção está voltando a crescer. E quando ela volta a crescer, a Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. E de repente levaram ele para o tempo de Dagon. Quando você vai estudar o tempo de Dagon, era o tempo dos filisteus. Eles tinham lá um templo lá, e eles botavam lá, eles ficavam lá adorando a Dagon. Aí eles levam agora Sansão para dentro do templo de Dagon, e a Bíblia diz que eles ficam brincando com Sansão. Está escrito na Bíblia, eles ficam se divertindo com Sansão. Perceba que um homem que carregava uma unção de Deus, agora virou chacota. Eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu morava ainda no Engenho de Dentro, e aí os meus amigos ficavam assim: pô, bebe um copinho aí. Eu falei: não quero não, bebe um copinho aí. Aí de tanto deles insistirem, aí eu no começo da caminhada eu ia lá e bebia um copinho. Aí a primeira coisa que eles faziam: ó o crente aí, ó. Porque o mesmo que te oferece um copo é o mesmo que te acusa. E não tem nada a ver com os teus amigos, tem a ver com quem está dentro deles. Nós somos representantes de um reino. Deus chamou pessoas imperfeitas. Um cara que muitas vezes deixa o sentimento ainda falar mais forte que ele. Mas nós somos pessoas que fomos chamados para representar o Senhor na terra.
Eu estava com o Leodécio, eu abracei ele, eu fiquei chorando com ele. A Leone está aí, que sabe. Eu fiquei chorando muito com ele. Eu falei, Deus, tira ele daqui, cara. Tira ele daqui. Todas as pregações, a compra do terreno, nada disso vale quando você vê um irmão teu numa cama. Eu não sei você, mas diante de Deus parece um filho para mim. Dói dentro de mim. Porque se eu não amar aquilo que meu Deus ama, eu estou trabalhando para a pessoa errada. Se o que dói nele não doer em mim, alguma coisa está errada. Eu quero te chamar para ser intenso em Deus. Eu quero te chamar para ser de verdade em Deus. Você não precisa ser PhD em teologia. Se puder ser, melhor ainda. Que aí vai ser uma bomba. Mas se você não for, está tudo certo. Só seja de verdade, cara. Eu sei que tem momentos que às vezes você está num momento lá e você não consegue se controlar. Às vezes eu também não consigo. Mas a gente tem que ter consciência de que o fato de não se controlar está errado, não está certo. Porque se eu achar que está certo, eu nunca vou mudar. Eu não sei você, mas essa árvore genealógica tem mexido muito comigo. Porque cada vez que eu leio, pastor Douglas, eu vejo caras tão parecidos comigo, cara. Os caras cheios de defeito. Os caras que começam bem, às vezes dão uma vacilada no meio do caminho. Igual a mim. Mas os caras participaram de algo chamado árvore genealógica de Jesus Cristo. Isso é muito forte. Os caras são lembrados 2000 anos depois. Até pelos erros que eles fizeram. E aqui eu quero finalizar, porque os erros deles não definem quem está por trás da grande obra que precisa ser feita. Os nossos erros não podem definir o Deus a qual nós representamos. Ele é eterno, imortal, invisível, mas é real. Um Deus que começou uma obra lá no Éden. Essa semana eu estava em casa com meu filho mais velho. Aí a Márcia foi no quarto do meio e deitou com ele lá. Aí o mais velho veio para minha cama, o pequenininho já estava. Aí ele deitou. Aí ele deitou, eu, pequenininho e ele. O Espírito Santo falou assim: dá um carinho para ele. Eu saí do meu lugar, eu dei a volta na cama, eu deitei do lado dele. Eu falei: meu príncipe, posso deitar do seu lado? Ele falou assim: pode. Eu falei: eu te amo muito, meu amor. Você é meu primogênito. Aí eu comecei a cantar uma música para ele, que ele era bebezinho, eu botava ele no colo e eu cantava para ele. Ele começou a chorar. Eu falei: por que você está chorando, meu amor? Ele falou assim: eu estou lembrando, pai, quando eu era pequenininho você me pegava no colo. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo: da mesma forma que você está fazendo do teu filho, eu tenho saudade de alguns momentos contigo. Deus tem saudade de nós. Aqueles momentos que você tirava com ele, você não tira mais. Aqueles momentos que você ia para um quarto orar e você não falava nada, só chorava.
mas Ele estava lá te vendo. Eu não sei você, tem dias que eu vou para orar, eu não falo nada, eu só fico chorando, mas eu sei que Ele está lá do meu lado. Que a Bíblia diz que Ele não fala, mas Ele vê. E para ver tem que estar junto. É um momento, igreja, de nós nos firmarmos mais e mais no Senhor. Daqui a 2 dias começa a festa da carne. A capetada está toda solta aí. Os bichos ruins estão tudo aí na rua. Mas a Bíblia diz que Ele não pode tocar naquilo que é santo. A Bíblia diz que o que está dentro de mim, dentro de você, é maior do que o que está dentro deles. Eles batem panela e fazem barulho lá fora, não aqui dentro. É tempo de nós orarmos como igreja, clamarmos. Sabe quantas pessoas, eu não sei se isso te incomoda, sabe quantas pessoas serão infectadas pelo vírus da AIDS? Milhares. Sabe quantas pessoas vão se drogar a ponto de entrarem até em overdose? Algumas. Sabe quantas pessoas vão entrar em coma alcoólico? Várias. Eu não sei você, mas isso precisa nos incomodar, igreja. Eu tenho ainda o meu paizinho vivo. A minha mãe já partiu, mas ainda tem meu pai vivo. O que é importante para o meu pai é muito importante para mim. Tem coisas que meu pai fala, e eu sei que é algo que para alguns às vezes pode não ter importância, mas eu tenho aprendido a cada dia. Quanto mais velho eu vou ficando, mais eu percebo isso. É importante para mim, porque é importante para ele. E esses pecadores que estão lá fora, Jesus morreu por eles. Não foi só por nós, não. Jesus se entregou numa cruz por eles. Mas infelizmente, eles estão como Sansão. Os olhos deles foram arrancados. E eles estão rodando. E não conseguem saber para onde vão. Sansão precisou de uma pessoa para levar ele até as colunas, para que ele pudesse destruir o templo. Muitas pessoas lá fora só precisam de uma pessoa para colocá-las no caminho. Que você seja essa pessoa. A Bia começou bem, mas não foi fiel. Feche seus olhos, por favor. Pai, graças te damos. Cada vez que eu falo de você, Jesus, o meu coração queima. Eu não sei se temos sido aprovados por ti, mas nos ajuda a entrar nesse lugar que nós tanto desejamos. Nos protege, Jesus, nesses dias. Esconde-nos debaixo do teu sangue. Que o homem mau, fraudulento, sanguinário, não venha atravessar o nosso caminho, Jesus. Arranca das nossas casas as telas, meu Pai, da promiscuidade. Tira o desejo, Deus. Tira o desejo de ver o que está acontecendo no arraial do inimigo. Que possamos olhar para dentro da nossa tribo, Pai. Buscar a tua face. Eu quero pedir perdão, Deus, pela tua igreja. Eu me coloco dentro dela, Deus. Eu quero pedir perdão por uma igreja que diz que te ama, meu Pai, mas que num momento do ano, Pai, 4 dias, troca o Senhor por um prazer da carne.
Perdoa a tua igreja, Pai. Firma os nossos pés, Jesus. Muitas vezes para alguns, meu Pai, tem sido difícil. Eles querem muito caminhar contigo, mas tem sido difícil, Jesus. Eu oro a Ti, coloca o Teu Espírito Santo, meu Pai, fortalecendo a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Enche eles com a Tua glória, Jesus, e não deixe eles se perderem. Muitos ainda, meu Pai, têm desejo e vontade de curtir um pouquinho aquilo que a Babilônia oferece. Eu oro a Ti, Jesus, arranca do coração deles, Pai. Por favor, Jesus, arranca. A Babilônia não pode trazer saudade, Jesus. A Babilônia foi um lugar onde o Teu povo, eles foram levados cativos como escravos. Que possamos olhar para Jerusalém, Jesus, e saber que lá é a terra do grande rei. Fica conosco, Jesus. Nos ajuda nessa caminhada, essa árvore genealógica. Eu preparava essa mensagem, Jesus, e dava um nó na minha cabeça algumas coisas. Eu conheço a Tua palavra, Jesus, mas quanto mais eu leio, mais eu percebo que eu preciso de Ti, Jesus. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse povo. Ajuda-nos, Senhor, a completar a carreira. Pois a Tua palavra diz que o dia está chegando, em que a última trombeta será tocada. A voz do arcanjo. E Tu virá buscar a Tua igreja. Será o casamento mais lindo que a terra já viu. Nos prepara para esse dia, Jesus. Não permita que as nossas vestes sejam sujadas. Que elas permaneçam branco, alvo como a neve. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes a cada dia. E eu libero uma palavra para a vida do meu amigo Leodécio, Deus. Toca nele, Deus. Toca nele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.